E aí, pessoal, sou Matheus Carvalho, seu professor de Direito Administrativo, e a gente começa agora a falar sobre licitações e contratos administrativos para a primeira fase do exame de ordem, tá? Para começar, é importante a gente saber que estamos nos preparando para o exame de ordem com o estudo da Lei 14.133. Desde 2021, com a publicação da Lei 14.133, não foi mais cobrado de vocês a legislação anterior, né? Embora ela tenha sido revogada a termo em 2021, ou seja, ela continuou vigorando até dezembro de 2023, ainda assim, essa legislação deixou de ser cobrada em prova de concurso, de OAB, o que é legítimo, né? Afinal de contas, você está se preparando para ser advogado do futuro e não de uma legislação que já está prestes a morrer. Então, a Lei 14.133 é a lei que interessa para a gente para a prova do exame de ordem. E ela trata dos procedimentos licitatórios e das contratações públicas. Licitações e contratos são regulamentados pela Lei 14.133. Lembrando que, dentre outros, essa lei não se aplica para as empresas estatais. Empresas públicas e sociedades de economia mista têm os seus procedimentos licitatórios e suas contratações regulamentadas pela Lei 13.303. Então, a Lei 13.303, que é a lei das estatais, o Estatuto das Estatais, regulamenta as licitações e contratos das empresas públicas e sociedades de economia mista, tá? Daí, dentro desse contexto, eu queria começar conversando com vocês que a Lei 14.133 estabelece que o procedimento licitatório existe para 4 finalidades básicas. Para começar, a licitação existe como uma forma da administração pública buscar a proposta mais vantajosa. A gente costuma dizer que essa é a finalidade mais clara da licitação. É aquela que todo mundo enxerga, né? Quando você vê um processo licitatório, você entende que por meio dele a administração pública está buscando a melhor proposta. Não é necessariamente a mais barata, tá? Então, nem sempre vai se pautar no menor preço, mas a melhor proposta, a proposta mais vantajosa à administração pública. Não é só isso. Além da busca pela melhor proposta, a licitação também deve buscar isonomia, igualdade nas contratações públicas. Por meio do processo licitatório, se garante a busca pela igualdade e isonomia nas contratações estatais em geral. Ou seja, qualquer pessoa que queira pode participar das contratações com o Estado. Basta que saia vencedor num procedimento licitatório. Então não precisa conhecer ninguém, ser amigo de ninguém. A ideia é que ele vai participar de um processo licitatório isonômico e, ao final, se ele for o vencedor, ele vai contratar com o poder público. A ideia da igualdade e da isonomia é essa. Qualquer pessoa pode contratar com o poder público. Não é só isso. Além da busca pela proposta mais vantajosa e da garantia de isonomia, a licitação também existe como forma de garantia do desenvolvimento nacional sustentável. Então, vocês vão ver benefícios para produtos manufaturados, privilégios para micro e pequenas empresas, tudo isso para que o processo licitatório também funcione como política de desenvolvimento para alcançar o desenvolvimento nacional sustentável. E, por fim, a licitação existe para evitar que o poder público faça contratações com sobrepreço e com superfaturamento. Então, mesmo naqueles casos em que não se esteja buscando o menor preço, ainda que o critério seja melhor técnica ou outro tipo de critério de escolha, ainda assim, a licitação evita contratações com sobrepreço ou superfaturamento por parte da administração pública. Então isso também é finalidade básica do procedimento licitatório. Então, essas são as 4 finalidades básicas da licitação. Dentro delas, a lei prevê alguns princípios básicos a serem observados. Para começar, e eu começo logo por ele, porque é um dos princípios mais comentados hoje, a lei estabelece que a licitação deve respeitar o princípio da segregação de funções.
Segregação de funções é o oposto de concentração de funções. Segregar significa dividir as atividades do processo licitatório entre agentes públicos diferentes. Ao invés de ter um único agente responsável por conduzir todo o processo licitatório, desde a fase preparatória até a divulgação do edital e o andamento do processo na fase externa, o ideal é que se dividam as etapas do procedimento licitatório entre pessoas diferentes. É que se consiga fazer uma divisão dessa atividade para garantir maior especialidade. Teoricamente, eu tendo várias pessoas executando atividades diversas, essas pessoas serão mais especializadas na execução dessa atividade, o que deve melhorar a qualidade da atividade a ser executada. Então, o raciocínio é que a segregação ela vai fazer com que se atue de forma mais eficiente pela especialização de cada um que vai atuar em cada etapa separada. Então, quem vai fazer o estudo técnico preliminar, não deve ser a mesma pessoa montar o termo de referência, não deve ser o pregoeiro, e assim por diante. Além da segregação de funções, a lei prevê o princípio do planejamento e governança. Planejamento e governança caminham juntos. E é a ideia de que o procedimento licitatório precisa ser planejado. A falta de planejamento tende a atrapalhar o andamento desses processos. O procedimento licitatório precisa de um nível de planejamento para garantir que a administração pública contrate de forma previamente estruturada. Então, a estruturação e o planejamento são fundamentais para uma boa execução da atividade pública. Também a lei fala no princípio da vinculação ao edital. Vinculação ao edital é porque antigamente se falava vinculação ao instrumento convocatório, né? Então nós tínhamos o edital. No caso do convite, por exemplo, tínhamos a carta convite. Não existe mais convite como modalidade licitatória. Então, o instrumento convocatório em qualquer procedimento licitatório a partir de hoje é o edital, tá? O edital é o instrumento convocatório das licitações. E falar da vinculação ao edital significa dizer aquela frase célebre que todo mundo conhece, que o edital é a lei da licitação. É verdade. Lembrando que edital não é lei. O edital é um ato administrativo inferior à lei e obediente à lei. Mas dizer que o edital é a lei da licitação significa dizer que o edital estabelece todas as regras a serem observadas no bojo do procedimento licitatório. Então, o edital estabelece as regras do certame. O raciocínio é de que no momento que o edital é divulgado, os licitantes já sabem quais são as regras a serem aplicadas. Regras que obrigam os licitantes, mas que obrigam também a própria administração pública. Fica todo mundo obediente às regras estabelecidas no edital, inclusive a administração, no que tange ao critério de julgamento, que é o outro princípio que eu quero que você anote aqui, o princípio do julgamento objetivo. Não adianta nada eu fazer uma licitação linda e no final eu escolher quem eu quiser. Então, a ideia é de que o critério de julgamento a ser utilizado para selecionar o vencedor tem que ser o critério que tinha sido objetivamente posto no edital. A administração pública não terá, durante o processo licitatório, margem de escolha. O raciocínio é de que quando o licitante lê o edital, ele já sabe o que precisa fazer para ganhar a licitação. Ele não vai ser surpreendido. Não há surpresas no processo licitatório. Ao ler o edital, ele já sabe como fazer para ganhar a licitação. Porque o critério de julgamento tem que ser um critério objetivo. Pode ser menor preço, pode ser maior desconto, pode ser melhor técnica e preço. Enfim, a lei estabelece os critérios possíveis, mas o critério tem que estar posto no edital. Também, os princípios a serem respeitados abrangem o princípio da publicidade. Não quero falar de publicidade, porque você sabe o que é publicidade. Você estuda isso nas primeiras aulas, né? Transparência, publicidade dos atos praticados. Na verdade, eu coloquei a publicidade aqui para falar com vocês sobre dois aspectos importantes. O primeiro é que, embora o procedimento licitatório seja público,
as propostas dos licitantes serão sigilosas. Deixa eu botar outra cor aqui. Primeiro ponto importante é o sigilo das propostas. O sigilo das propostas não é incompatível com o princípio da publicidade. Tenha na cabeça que a licitação é pública. O edital é publicado, divulgado para todos os interessados. Mas as propostas dos licitantes são sigilosas, até a data marcada para a abertura de todas elas em conjunto. Então a ideia é de que a publicidade deve ser respeitada no procedimento licitatório. A licitação é pública. No entanto, muito embora o procedimento licitatório seja público, as propostas dos licitantes não serão públicas até o momento marcado para que todas sejam abertas em conjunto. Senão, eu quebro a isonomia, se um licitante souber da proposta do outro antes, tá? E aqui a lei também traz uma novidade. Ela diz que a administração pública pode, não é uma regra, ela pode justificadamente optar pelo sigilo do orçamento estimado. Então, a administração pública tem que fazer uma estimativa de orçamento antes de abrir o edital, né? No momento que ela publica o edital, ela já sabe qual é a estimativa de preço, qual é o preço de mercado estimado daquele item que ela pretende comprar. Esse orçamento estimado é o valor máximo que a administração está disposta a pagar pelo bem, tá? Ela não paga mais do que isso. A estimativa orçamentária é o máximo que ela vai pagar. Em regra, esse orçamento é publicado junto com o edital, para que os licitantes saibam qual é a estimativa de preço máxima que a administração está disposta a pagar. No entanto, a administração pode optar pelo orçamento sigiloso. Ela pode optar por não informar esse orçamento estimado. E aí, nesse caso, a administração pública pode manter o sigilo do orçamento. Não há sigilo para os órgãos de controle, nem interno, nem externo, mas pode haver o sigilo para os licitantes, ok? Beleza. Com isso entendido, a gente pode seguir adiante, porque eu quero falar 3 pontos importantes antes de entrar nas modalidades licitatórias, tá? Primeiro ponto é o chamado agente de contratação. Quem é ele? Quem é esse agente de contratação que está regulamentado no artigo 8º da lei? O agente de contratação, ele veio substituir a comissão processante. Então, a princípio, o agente de contratação nada mais é do que o sujeito que vai conduzir o procedimento licitatório. Então, quando você pensa no agente de contratação, você pensa na pessoa que vai conduzir esse procedimento licitatório. O artigo 8º inclui o agente de contratação na atuação dele com a participação de uma equipe de apoio. Então, esse agente de contratação terá designado uma equipe de apoio para auxiliá-lo na atividade do procedimento licitatório. Mas a responsabilidade pelos atos praticados na licitação é dele, é do agente de contratação. Não há responsabilidade solidária, como a gente via nas comissões em geral, né? A responsabilidade, quem responde pelos atos do processo licitatório é o agente de contratação. Ele vai atuar com o auxílio da equipe de apoio, tá? Você vai dizer assim, olha, então esse agente de contratação é igual o pregoeiro, né? Na verdade é a mesma pessoa. O parágrafo 5º do artigo 8º, que é o que a gente está vendo aqui, ele diz que no caso do pregão, o agente de contratação será designado pregoeiro. Então, na verdade, pregoeiro é a designação dada ao agente de contratação quando o procedimento licitatório for um pregão. Então, quando for concorrência, a gente vai chamar de agente de contratação. Quando for pregão, nós vamos chamá-lo de pregoeiro, tá? A lei estabelece que esse agente de contratação, esse pregoeiro, será selecionado entre servidores ou empregados efetivos do órgão licitante. Então, servidores, empregados efetivos do órgão devem ser designados como agente de contratação. Então, esse agente de contratação, esse pregoeiro, será um servidor público efetivo do órgão. A lei cria 2 ressalvas. 2 situações em que, ao invés do agente de contratação, pode haver uma comissão.
A primeira ressalva é a lei estabelecendo que, quando se tratar de aquisição de bens e serviços especiais, a administração pública pode, não é deve, é pode, substituir o agente de contratação por uma comissão, que será composta por no mínimo 3 membros, e desses membros, pelo menos 2, serão servidores efetivos do órgão. Então, para aquisição de bens e serviços especiais, pode-se substituir o agente de contratação por uma comissão, composta por no mínimo 3 membros, pelo menos 2 efetivos. Os membros da comissão terão responsabilidade solidária pelos atos praticados pela comissão. Então, diferente do agente de contratação, que ele responde pelos atos praticados, a equipe de apoio não tem responsabilidade com ele. No caso da designação da comissão, os membros da comissão respondem solidariamente pelos atos praticados. A segunda ressalva é o diálogo competitivo. Quando se tratar de licitação na modalidade diálogo competitivo, aí a lei diz que a administração pública deve designar uma comissão. A diferença não é pode, tá? No caso do diálogo, é obrigatória a designação da comissão. Ele não pode ser conduzido por um agente de contratação. Nesse caso, a comissão será composta por 3 servidores efetivos. E se mantém a lógica da responsabilidade solidária de todos os membros da comissão. Então, no caso do diálogo competitivo, deve ser designada uma comissão, não é uma possibilidade, e os membros da comissão serão todos efetivos, ok? Beleza. Segundo ponto que eu queria conversar com vocês é a possibilidade de indicação de marca. A lei prevê que é possível, excepcionalmente, haver indicação de marca nos procedimentos licitatórios. Eu estou falando excepcionalmente, porque a regra é que a licitação seja feita sem direcionamentos. Indicar uma marca restringe a competição e direciona a um determinado sujeito, a uma determinada marca. Então, a princípio, não deve ser feita a indicação de marca ou qualquer outro tipo de restrição técnica não justificável, tá? A ideia é de que, como regra geral, não é possível a indicação de marca nos procedimentos licitatórios. Mas as exceções estão trazidas pela lei. A primeira possibilidade é você fazer a indicação de marca quando você conseguir tecnicamente comprovar que aquela marca é a única capaz de atender o objeto do contrato. Então, é possível que a administração pública tenha um laudo técnico que comprove que outras marcas não conseguiriam atender o objeto daquela contratação. Tá? Então ele precisa adquirir somente aquela marca, porque aquela é a única marca com as peculiaridades capazes de atender o objeto do contrato. É uma justificativa técnica, tá? Também é possível indicar marca quando houver necessidade de compatibilidade com os padrões existentes no âmbito da administração pública. Então, eu vou comprar um acessório, um hardware, um software, tem que ter compatibilidade com o principal. Então, se eu mostrar que eu estou adquirindo um item que tem que ter compatibilidade com os padrões que já existem, eu também posso indicar marca. Eu vou comprar uma condensadora para o meu sistema de ar-condicionado central. Aí o técnico diz, ó, seu ar-condicionado central é GRI, a condensadora tem que ser GRI. Pronto. Então, tem que haver compatibilidade com os padrões que já estão existindo ali. Também é possível indicar marca quando houver necessidade justificativa de padronização. A padronização tem que ser bem fundamentada. A demonstração de que aquela padronização garante eficiência, garante a boa execução do serviço, não é padronização sem fundamento, tá? Então, se houver necessidade de padronização do objeto, eu também posso indicar marca. E por fim, é possível uma indicação de marca? A lei diz assim, é possível fazer indicação de marca para fins de identificação do objeto. Isso.
A indicação de marca para fins de identificação do objeto é o que a gente chama de marca de referência. Nesse caso, o próprio edital vai indicar a marca, mas vai informar que será aceita marca similar, de igual qualidade ou superior. Então, ele indica a marca, mas ele não limita aquela marca. Então, ele traz a marca como forma de identificar o objeto que ele pretende adquirir. Então, ele faz a indicação de marca somente para fins de identificação do objeto. E ele já informa que serão aceitas outras marcas, desde que similares, de mesma qualidade ou de qualidade superior. Ok? Beleza. Com isso entendido, terceiro ponto que eu queria conversar com vocês diz respeito às microempresas e empresas de pequeno porte. As micro e pequenas empresas têm uma regulamentação especial trazida pela Lei Complementar 123, de 2006. A Lei Complementar 123 traz algumas vantagens para as micro e pequenas empresas. Eu queria falar rapidamente sobre 4 vantagens para elas, tá? A primeira é que micro e pequena empresa tem direito ao empate ficto. O que é o empate ficto? Nas modalidades licitatórias em geral, se a proposta da micro ou pequena empresa for até 10% maior do que a vencedora, é empate. Isso. Se ela apresentar uma proposta, ela, micro ou pequena empresa, que seja até 10% maior do que a de outra grande empresa ou média, empatou. No caso do pregão, é até 5% a mais que é considerado empate. É o empate ficto que pode privilegiar essa microempresa ou empresa de pequeno porte. Segundo benefício, nos critérios de habilitação, a micro e pequena empresa será habilitada mesmo que não tenha regularidade fiscal e nem trabalhista. Os outros requisitos ela precisa comprovar, tá? Mas a regularidade fiscal e trabalhista não. Ela pode ser habilitada ainda que ela não tenha regularidade fiscal e nem trabalhista. Ela junta a certidão positiva de débito dela, mas diz, eu sou microempresa. E ela vai ser habilitada. Depois, se ela vencer o processo licitatório, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis prorrogáveis por igual período para se regularizar antes da assinatura do contrato. Então, nesse caso, ela pode ser habilitada mesmo com restrições fiscais e trabalhistas. Terceiro ponto, nas contratações até R$80 mil, a administração pública deve realizar procedimento licitatório exclusivo para participação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, a licitação exclusiva vai acontecer para as licitações de contratações até R$80 mil. Então, até R$80 mil, a administração pública deve abrir o procedimento licitatório, permitindo somente a participação das microempresas e empresas de pequeno porte. Então, será licitação exclusiva para micro e pequenas empresas, quando se tratar de uma contratação até R$80 mil. Não é uma opção, é uma obrigatoriedade. E, quarto e último benefício, quando se tratar de contratações acima de R$80 mil, mas em casos em que o objeto da contratação seja divisível, nesses casos, a administração pública deve abrir um sistema de cota de até 25% para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte. Então, a licitação será ampla, não será exclusiva, mas vai se estabelecer um sistema de cota. E aí, até 25% do objeto será disponibilizado somente para a participação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, o sistema de cota em licitação é um tema super interessante para a prova do exame de ordem, tá? Dá uma atençãozinha especial a isso aqui, porque quando for uma situação que se pode dividir o objeto, a administração deve abrir o sistema de cota de até 25%, sendo que para esse sistema de cota só poderá participar as microempresas e empresas de pequeno porte.
ok? Esses eram os 3 pontos que eu gostaria de falar com vocês antes de entrar nas modalidades licitatórias. Quais são as modalidades licitatórias que nós temos hoje? Eu vou dizer rapidinho quais são elas, porque no próximo bloco a gente vai detalhar o procedimento da modalidade licitatória, pregão e concorrência, que é o que interessa para a gente mais pesado, tá? Então, na 8666, nós tínhamos as seguintes modalidades licitatórias: concorrência, tomada de preço e convite, concurso e leilão. Essas eram as modalidades previstas na 8666. Daí, a Lei 10.520 trouxe o pregão e depois a Lei 12.462 trouxe o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que é uma modalidade licitatória autônoma dela. Beleza. Daí, para começar, eu quero que você entenda que essa lógica que você está lendo aqui, ela parte de um pressuposto simples. Na lei antiga, se imaginava que quanto mais ampla a modalidade licitatória fosse, mais burocrática, com mais etapas, maior seria a segurança dela. Então, teríamos maior segurança nos procedimentos licitatórios mais burocráticos e menor segurança nos procedimentos licitatórios menos burocráticos. Isso não é verdade. Mas era o raciocínio. Tanto era assim que contratações de valores mais altos, para garantir a segurança, se exigia a concorrência, a modalidade mais burocrática de todas. Na medida em que eu ia diminuindo o valor, eu ia abrindo mão da segurança, entre aspas, com procedimentos mais simples, como a tomada, o convite. Na nova lei, a lógica é de que a lisura, a segurança, não é encontrada com burocracia, e sim por meio de um bom sistema de controle. Então, dentro desse contexto, a nova lei de licitação estabeleceu que a concorrência e o pregão seguem o mesmo procedimento licitatório. Então, na nova lei, nós temos um procedimento que a gente chama de procedimento licitatório comum. Esse procedimento comum, ele vale tanto para a concorrência quanto para o pregão. Ou seja, eu não tenho mais aquela concorrência com um procedimento mais demorado, mais burocrático. Isso não existe mais. Hoje, a concorrência vai seguir o mesmo procedimento do pregão. Então, de antemão, eu não preciso mais daquelas modalidades licitatórias baseadas no valor da contratação. Então, não tenho mais tomada de preço, convite, RDC. Eu não preciso mais de nenhuma modalidade licitatória que havia sido criada para simplificar a concorrência. Não há mais definição de modalidades com base no valor. Hoje nós temos a concorrência e o pregão. Pregão utilizado para bens e serviços comuns. E a concorrência para obra, serviço de engenharia e bens e serviços especiais. Então a gente tem concorrência e pregão, seguem o mesmo procedimento. Temos o concurso e o leilão, que são específicos, né? O concurso é uma modalidade para a escolha de um trabalho técnico, artístico, científico. E o leilão é modalidade licitatória exclusiva para a venda de bens, para a alienação de bens pelo poder público. E aí se criou uma nova modalidade licitatória, que é o diálogo competitivo. Então hoje, na nova lei de licitação, nós temos 5 modalidades licitatórias: concorrência, pregão, concurso, leilão e diálogo competitivo. Não importa mais o valor da contratação. A modalidade será selecionada com base no objeto. Se eu quero adquirir bem e serviço comum, pregão. Se eu quero bem e serviço especial ou obra, concorrência. Se eu quero adquirir um trabalho técnico, artístico ou científico, concurso. Se eu quero vender bens, leilão. E o diálogo vai ser usado quando eu quiser fazer alguma inovação técnica ou tecnológica, por meio, em situação na qual eu preciso dialogar com a iniciativa privada para encontrar a melhor solução, a mais adequada às necessidades da administração pública. Ok? Com isso entendido, eu volto daqui a pouquinho para a gente entrar no procedimento licitatório a ser utilizado nas modalidades concorrência e pregão, ou seja, o procedimento comum, que é o que vai interessar para vocês na prova.
Ok? Sai daí não, que eu já volto para a gente seguir na matéria.